Boa noite de novo, dessa vez gravando. Eu quero, então, conforme o itinerário que planejei para hoje, eu quero ir para o Classroom para conversar o primeiro assunto com vocês, que diz respeito ao nosso calendário, ao nosso cronograma. Então, eu inicio o compartilhamento de tela. Lembrando aí o Classroom, aqui no mural vocês encontram os nossos encontros síncronos, também o questionário que eu compartilhei com vocês, então sempre deem uma olhada no mural, olha a chamada que já aparece para mim, que é o nosso primeiro ponto, A1, data de entrega, sexta-feira. Então, primeira questão, aqui em atividades, você tem o campo material e o campo propriamente atividades. Eu chamo atenção porque essa dúvida surgiu com outros alunos em outra turma. Percebam o paralelismo. De um lado, você tem o material 01, a apresentação e o vídeo. 02, apresentação e vídeo. 03, apresentação e vídeo. E aqui embaixo, você tem atividade 01, é só uma atividade de acompanhamento. Atividade 02 é só uma atividade de acompanhamento. Atividade 03. A atividade 01 fizemos em sala de aula, eu reproduzi aqui para vocês terem acesso. Fizemos no Socrative. Atividade 02, eu passei para vocês lá no mural um vídeo em que eu fiz alguns comentários à atividade 02. Então, eu fiz alguns comentários à atividade 02 nesse vídeo. Quem respondeu à atividade, veja o vídeo. Daqui a pouquinho, eu vou fazer a mesma coisa com a atividade 03. Eu quero, então, primeiro, mostrar para vocês as questões com maior índice de erro. Eu falei alguma coisa lá no vídeo, então eu vou mostrar para vocês as questões com maior índice de erro. Mas, antes disso, o que me motivou a vir aqui é o nosso calendário. Então, a primeira coisa, no dia 17, vocês têm que entregar a A1. A A1 está aqui embaixo, atividade A1. E eu já salientei isso, ela está aqui desde o dia 18 de fevereiro. Aqui, basta que um integrante do grupo envie a resposta, indicando os nomes dos demais. Não está marcado aqui, mas eu já combinei com vocês. Cada uma das questões em, no máximo, uma página, em, no máximo, uma lauda. 2 colegas já entregaram as questões, então vocês já têm condições de responder a questão, entreguem por aqui mesmo, basta que vocês postem as respostas, basta que vocês enviem a resposta. Quem entrega o trabalho para mim aparece como devolvido. Veja, temos 2 alunos aguardando nota, que já entregaram o trabalho. Então, primeira coisa, pessoal. Primeira coisa, a A1, ela é em grupo, duplas ou trios, basta que um poste a atividade, desde o começo do ano, era para vocês postarem a atividade lá naquele lugarzinho que eu mostrei para vocês. Então já era para vocês entregarem a A1 via Class. Não mudou nada, basta que um faça a postagem, indicando os demais, e eu vou lançar a nota. Deixa eu ver aqui o Jonathan. Onde fica disponível o link para a aula, que eu não estou encontrando, ele está na agenda. Eu criei o evento na agenda. Se você entrar no seu e-mail da São Judas, e aí você clicar em cima do e-mail da São Judas, no quadradinho que tem a agenda, você vai encontrar o link para essa aula. Então, permita-me compartilhar aqui a tela novamente, Jonathan, só para te mostrar. Aqui em atividades, quando aparece aqui agenda,
vai abrir essa janela para vocês. Hoje, nós estamos no nosso encontro do dia 15. E aqui você tem o link. Então, este é o link para o encontro. Para você entrar, eu vou postar o link aqui, né, por via das dúvidas. Para você entrar, você precisa estar com o e-mail da São Judas. A outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que a D1 é no dia 27. Tudo leva a crer que a D1 será também online. Nós estamos aguardando aí a posição definitiva da universidade e quando houver essa posição definitiva, eu volto a conversar com vocês. Então, pessoal, nesse momento, eu tenho duas preocupações. A A1, que está aí, sexta-feira, para vocês entregarem, alguns já entregaram, e logo na sequência, passamos da A1, feriado segunda, feriado terça, nossa aula, e no próximo encontro, D1. Na nossa próxima aula, eu trago para vocês informações mais pormenorizadas da D1. Na verdade, desculpa aí, eu não sei se eu peguei a data errada aqui, a data errada. É dia 28, viu, Caio? Desculpe aí, é terça-feira. A menos que haja alguma mudança e haja alguma outra determinação, a primeira posição que a coordenação nos passou é que a D1 seria mantida no seu cronograma original. Então, se eu falei 27, vai estar gravado, vocês vão ver aí, Caio, desculpe. Na verdade, para vocês, não é nem 28, é 29, quarta-feira. Para vocês, é dia 29, quarta-feira. Deixa eu pegar aqui no calendário. 29, quarta-feira, tá? Desculpa se eu falei a data errada, eu olhei errado lá no calendário. Então, a prova D1 de vocês é não nesta quarta, na outra quarta. De qualquer forma, o resto eu acho que eu estava falando certo. Na quarta da semana que vem, quando nós nos encontrarmos, eu trago para vocês novidades da D1. Se houver alguma definição antes, eu vou postar lá no mural. Então eu vou colocar. Então, eu vou descobrir agora, Jonathan, se é mesmo horário da aula ou se a gente vai deixar um período maior para vocês. Então, o que seria a D1? Vocês estão já no mínimo no terceiro semestre do curso, né? Então, já vou falar disso também, Jonathan. Vocês estão no mínimo no terceiro semestre do curso, já conhecem um pouquinho da dinâmica. O que seria a D1? A D1 seria presencial, individual, em testes. Presencial, individual e testes. Talvez ela seja individual, em testes, porém à distância. Não sei. Assim que houver essa definição, eu passo para você. Então, eu acho pouco provável que eu passe para vocês só o horário da aula para fazer a prova. Porque pode acontecer algum incidente. De repente cai a internet e você vai ser punido não conseguindo fazer a prova por algo sobre o qual não tem responsabilidade. Mas eu não tenho orientação. Pode ser que haja determinação da São Judas para que a gente só faça a prova no horário de aula. Se não fosse essa situação que nós estamos vivendo, seria no horário de aula, viu, Jonathan? Então eu também vou ter que trazer essa resposta para vocês. Se eu tiver a resposta antes, eu posto no mural. Se não, aqui na sala. Outra pergunta que você faz, Jonathan: quais serão os conteúdos cobrados na prova? Eu também vou definir na próxima aula com vocês, tá? Mas, com certeza, nós estamos no ponto 3. Ponto 1, ponto 2 e até onde formos do ponto 3 na próxima aula, que eu creio que vai ser o ponto 3 inteiro. Então, você quer estudar alguma coisa? Já estuda o ponto 1, estuda o ponto 2 e estuda o começo do ponto 3, tá? Com certeza isso vai cair, mas eu vou definir com vocês, ou por escrito no mural, se eu tiver as definições antes, ou no nosso próximo encontro. Tá bom? Então, pessoal, duas informações que eu trouxe aqui, duas informações que eu trouxe para vocês. A primeira é a informação da A1, a segunda é a informação da D1.
A1, sexta-feira, acho que já estamos muito avançados na A1, já falei dela outras vezes. A novidade é que a D1 ocorre não na próxima aula, mas na seguinte. Então, vocês já têm que começar a se preparar para ela, tá? E, insisto, maiores novidades eu passo na nossa próxima aula. Nesse momento, eu vou para o meu material. Então, eu agora vou pedir licença de novo e eu quero retomar a matéria. Depois eu entro nas questões com maior índice de erro. Eu lembro aí, pessoal que está entrando, que se você entrar com o e-mail da São Judas, você não precisa pedir autorização, tá? Então, se você entrar com o e-mail da São Judas, você não precisa pedir para que eu autorize a sua entrada. Eu vou retomar aqui a nossa aula passada, né? Muito rapidamente. Nós entramos no ponto palavra e oração. E eu disse para vocês que a língua é um código. E o código é composto por signos. O signo é um elemento que me faz pensar em outra coisa. O signo é uma coisa que me faz pensar em outra. Quando eu olho para o sinal, quando eu olho para a luz vermelha, eu penso, pare. Então, esse elemento me faz pensar em outra coisa. É um signo. Eu trouxe aí exemplos de signos. Eu vejo essas imagens e penso em outra coisa. Eu vejo um coração, se eu não penso só no coração, se eu penso em amor, por exemplo, então esse elemento é um signo. Pois bem, a língua é um código. E eu disse que o código é composto de signos. A língua é composta de signos. Só que o signo da língua tem um nome muito conhecido de vocês: palavra. A palavra é o signo. Por quê? A palavra é uma coisa que me faz pensar em outra. O que é uma coisa? O som. O som que eu represento aí por letras. Eu represento graficamente. E-S-T-U-D-A-N-T-E. Essa soma forma um som. Esse som me faz pensar no conceito, na ideia. Então, estudante, eu penso na ideia de estudante. Ora, a palavra, portanto, é um signo. A relação entre o significante, o som, e o significado, a ideia, é a relação de significação. Exemplo: significante, cachorro. Ideia, o animal. Significante, telefone. Som, telefone. Ideia, o aparelho. Som, justiça. Ideia, é difícil representar uma ideia abstrata, mas aí a ideia de justiça. Ou oportunidade, outra ideia abstrata. O som, oportunidade. A ideia, aquilo em que eu penso. Portanto, as palavras são signos. E na aula passada nós dissemos que essa relação som-significado, que é a relação de significação, pode ser denotativa ou conotativa. Eu posso ter uma relação denotativa quando o som me leva ao significado comum próprio da palavra. Se eu uso a palavra num sentido figurado, eu tenho o significado conotativo. E o que eu disse para vocês? Numa prova, numa petição inicial, num contrato, num documento oficial, não use a palavra no sentido conotativo. Use a palavra no sentido denotativo. Evite de usar a palavra em sentidos figurados. Então, nós paramos aí e eu tenho que dizer para vocês o que mais? Que há um fenômeno chamado polissemia. E esse fenômeno é o oposto da sinonímia, dos sinônimos. Em que sentido? O que é a polissemia? É aquela palavra que tem sons parecidos e significados diferentes. A polissemia é o fenômeno, melhor dizendo, em que palavras têm sons idênticos e significados diferentes. Poli
muitos. Semia significados. Veja o exemplo. Manga. Esqueça a última situação, que não é uma polissemia perfeita, mas é uma polissemia imperfeita. Mas o som, manga, este é o som da palavra. Ele me leva a um significado, que é a fruta, a outro significado, que é a parte da roupa. O mesmo som, M-A-N-G-A, manga, me leva a mais de um significado. Se eu tenho o mesmo som com significados diferentes, aparece o fenômeno da polissemia. E o que é o sinônimo? O sinônimo é o fenômeno em que eu tenho palavras com sons diferentes e significados parecidos, idênticos ou semelhantes. Então eu tenho significados idênticos ou semelhantes. Essas palavras são sinônimas. Na polissemia, eu tenho muitos significados para um mesmo som. Na sinonímia, os sinônimos são palavras com significados parecidos ou idênticos, mas sons diferentes. Eu posso pensar, não são sinônimos perfeitos, mas roubo e assalto. Pois bem, temos aí, portanto, dois fenômenos ligados ao significado das palavras: a sinonímia e a polissemia. São significados, são relações de significação. Então eu falei de denotação, conotação, polissemia e sinonímia. Fundamentalmente, cuidado com a polissemia. Por quê? Duas palavras polissêmicas podem causar uma confusão. Às vezes você usa um som querendo dizer uma coisa e a pessoa interpreta no outro significado. Óbvio que o exemplo que eu vou dar é meio exagerado e banal, já citei uma vez isso para vocês em sala, mas imagine que acontece um crime, uma pessoa é baleada, alguém dá um tiro, não se sabe quem deu o tiro, e aí a polícia vê você passando na rua e pergunta: onde você estava? E você diz: eu estava comprando balas. Olha, a palavra bala pode significar tanto a guloseima quanto a munição. Se o policial entender que você disse que estava comprando bala, a munição, nós temos aí uma brutal inconveniência para você, houve um mal-entendido. Então, qual é o problema da polissemia? Ela pode causar confusão na comunicação. Ela pode gerar o mal-entendido. Cuidado com a polissemia, portanto. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, eu caminho para ter falado algumas coisas sobre a palavra. O meu próximo ponto, e esse é um ponto da matéria que não tem muito casamento direto com a linguagem jurídica, mas apenas com a linguagem em geral, o meu próximo ponto é agora falar com vocês sobre as palavras estruturadas numa oração. Então, a gente usa a língua como código na nossa comunicação. Quando nós usamos a língua como código, a palavra é o signo. Nós não nos comunicamos com palavras isoladas. Raramente nos comunicamos com palavras isoladas. Quando nós nos comunicamos, nós unimos as palavras em estruturas maiores. E é sobre elas que eu quero falar agora. Eu vou só mostrar para vocês rapidamente uma música que eu trabalharia em sala de aula. É uma música primorosa. Não vai ficar legal eu reproduzir aqui para vocês, porque vocês teriam que escutar
pelo meu microfone. A música se chama Construção. O autor é o Chico Buarque. E nós estamos falando de significação de palavras, de sentido de palavras, mas a primeira coisa que me chama a atenção na música é que a música se chama construção e ela em si é uma construção. Se você olhar, todos os versos terminam com uma proparoxítona, uma palavra com acento na antepenúltima sílaba. Então, a antepenúltima sílaba é tônica e, por isso, acentuada. E o que ele faz na música? Na primeira parte da música, aliás, em todas as partes acontece isso. O sujeito se despede da mulher, sai de casa, vai trabalhar na construção, almoça e, depois do trabalho, despenca lá de cima e morre. Então, o sujeito trabalhador cai da construção e morre. E quando ele cai da construção e morre, a música se desarticula, ela se desarranja. As palavras trocam de lugar. Os versos continuam e o final muda de lugar. E por mais que o final mude de lugar, as proparoxítonas trocam de lugar, mas ele termina caindo e morrendo do mesmo jeito. E por mais que você tente reconstruir a música, nada muda a circunstância de que o trabalhador caiu da construção e morreu naquele dia. Ora, não dá para mudar esse evento. Portanto, a música, como eu disse para vocês, é um primor. Infelizmente, não vai ficar legal se vocês ouvirem pelo meu microfone. A música não vai tocar bem aí para vocês. Sugiro que vocês ouçam essa música e prestem atenção nessa construção maravilhosa da estrutura poética em que as proparoxítonas mudam de lugar, mas não conseguem mudar a morte do trabalhador. Dito isso, eu vou para aquilo que eu disse para vocês que eu ia. Eu vou falar, então, um pouquinho de sintaxe. Ora, todo código é um conjunto de signos e regras de combinações dos signos. A língua portuguesa tem como signos as palavras e as regras de combinação dos signos são as regras gramaticais. Dentro da gramática, uma das áreas mais importantes é a chamada sintaxe. A sintaxe estuda, entre outras coisas, regras de concordância, de regência e de colocação. Eu vou falar com vocês sobre regras de concordância e sobre regras de regência lá no final do curso. Então, no final do curso, eu vou conversar com vocês sobre essas regras. Agora, eu quero falar rapidamente sobre a colocação das palavras dentro das estruturas de comunicação, especificamente sobre as orações. Mas para falar disso, primeiro, eu quero combinar alguns termos com vocês. A frase é a menor unidade da comunicação. Eu posso ter uma frase com uma palavra só, eu posso ter uma frase com muitas palavras. Se a frase tiver pelo menos um verbo, é um período. O período pode ser simples quando tem um verbo, pode ser composto quando tem vários verbos. O período simples, ou cada verbo do período, é a oração. A oração, portanto, é uma frase com um verbo. Eu posso ter junção de orações, aí eu vou ter um período composto. Então, eu quero pensar nesse momento um pouquinho na oração. O que é a oração? É uma estrutura em que usualmente aparece um sujeito, um verbo, um complemento ou um predicativo
e circunstâncias. Olha, por exemplo, José ensina os alunos na escola. O sujeito, José. Esse sujeito pratica uma ação, ensinar. Quem ensina, ensina para alguém, ensina algo, ensina alguém. José ensina os alunos. José ensina os alunos. Temos aí a estrutura principal da oração. José ensina os alunos. José ensina os alunos onde? Na escola. Então, José ensina os alunos na escola. A circunstância, o local em que ele ensina é na escola. A oração, portanto, comporta um sujeito, um verbo, um complemento ou uma qualidade. Mais um exemplo. O menino acena para o gato. O verbo, acena. Há uma oração, porque há um verbo. Quem pratica o ato de acenar? O menino. O menino acena para quem? Para o gato. Então, o sujeito, menino, pratica uma ação e essa ação é destinada ao gato. Quando eu digo o gato é belo, existe um verbo, o verbo ser. O gato é belo. Porém, não há uma ação praticada pelo gato. Eu tenho um outro exemplo de oração. É uma oração em que eu atribuo uma qualidade ao sujeito. O sujeito é o gato. O gato recebe uma qualidade. O gato é belo. Nesse sentido, eu posso pensar, então, que normalmente, há exceções, normalmente, na oração, existe um sujeito, esse sujeito pode ser uma pessoa, um animal, um objeto, etc. Existe um sujeito que ou pratica uma ação ou recebe uma qualidade. Há um sujeito que faz alguma coisa, há um sujeito que age, ou há um sujeito a quem eu atribuo uma qualidade positiva ou negativa. Essa é, portanto, a estrutura usual da oração. Eu quero aqui falar um pouquinho com vocês sobre o sujeito. O sujeito pode ser um nome próprio ou comum, o sujeito pode ser um pronome, o sujeito pode ser uma palavra que foi substantivada, por exemplo, o verbo caminhar virou a caminhada. Aqui nos meus exemplos, o sujeito é um nome, José praticou uma ação. José leu o livro. O sujeito, no segundo exemplo, é um substantivo, um pronome, é um substantivo, mas é um pronome. Ele fez o exercício. Ele substitui alguém, é um pronome pessoal, substitui uma pessoa. E, por fim, pode ser uma palavra substantivada, a caminhada foi longa. Perceba que nas duas primeiras frases, o sujeito pratica uma atividade. Na última frase, há uma qualidade atribuída à caminhada, que é o sujeito. A caminhada foi longa. O núcleo do sujeito é o elemento central do sujeito. Então veja a frase: a alegria das crianças é imensa. O núcleo do sujeito é alegria. O elemento mais importante do sujeito é alegria. Eu estou dando uma qualidade para alegria. Perceba, alegria que é imensa. Eu não disse que as crianças são imensas, menos ainda que o artigo a é imenso. Eu disse que a alegria é imensa. Nesse sentido, talvez fosse um erro grosseiro você dizer aí. Nesse sentido, tome cuidado, porque com toda certeza seria um erro grosseiro se você escrevesse: a alegria das crianças são imensas. Você não está atribuindo uma qualidade para as crianças. Você está atribuindo uma qualidade para a alegria, que é o núcleo do sujeito. É o elemento mais importante do sujeito.
Pensando no núcleo do sujeito, o sujeito pode ser simples ou composto. O sujeito simples possui um único núcleo. O sujeito composto possui dois núcleos. Cuidado! Se o núcleo for uma palavra no plural, o sujeito é simples, porque só tem um núcleo. As crianças brincam no quintal. As crianças, o núcleo é crianças. Só há um núcleo. O sujeito é simples, ainda que o núcleo seja um substantivo no plural. Agora, ainda que eu tenha substantivos no singular, mas se aparecerem dois substantivos, saúva e seca, o sujeito é composto. E o verbo, mesmo que os dois substantivos estejam no singular, vai para o plural, posto que há dois substantivos regendo o verbo. Então, saúva e seca prejudicaram a plantação. Permitam-me, então, aqui citar mais um exemplo. A professora inteligente e o aluno dedicado estudaram muito. O que é central nessa oração? Núcleo do sujeito, professora, aluno. Eles praticam a ação, verbo, professora e aluno estudaram. O resto é circunstância. O artigo significa que eu defini, que eu conheço o professor e conheço o aluno. A qualidade da professora, a qualidade do aluno e a intensidade do estudo. Mas o núcleo do sujeito é professora e o outro núcleo do sujeito é aluno. Trata-se, neste exemplo, de um sujeito composto. Eu vou continuar aqui na exposição, já já eu volto aí para a sala de vocês. Quero avançar nos conceitos de sujeito. O sujeito pode ser oculto. O sujeito oculto existe. Pela própria forma como eu escrevi, eu identifico o sujeito. Eu não escrevi o eu escrevi apenas, escrevo poesia, faço a prova. Ora, pelo tempo verbal, todo mundo sabe, por estar na primeira pessoa, que sou eu quem escreve poesia. Todo mundo sabe que sou eu quem faz a prova, porque eu usei o verbo na primeira pessoa. Algumas vezes o sujeito existe, mas ele está escondido, ele não foi expresso, ele não foi dito. Existem situações em que o sujeito também existe, mas eu não consigo descobrir quem é ele. Eu chamo essas situações de sujeito indeterminado. Dizem que ele vem. Quem diz? O verbo está na terceira pessoa do plural. Dizem. Obviamente, se eu conheço o contexto, é muito provável que eu determine o sujeito. Mas se eu não conheço o contexto, é difícil eu saber quem está dizendo. Dizem que ele veio. Comentam que ele não volta mais. Interessam-me essas duas orações. Dizem e comentam. Eu não consigo saber quem diz, eu não consigo saber quem comenta. Mas eu sei que há um sujeito. Ou um grupo de pessoas que vão compor o sujeito, que estão praticando a ação. Outro exemplo. É preciso manter a calma. Vamos olhar aí para esse verbo, manter. Eu usei aqui o chamado infinitivo impessoal. É o verbo que não está conjugado. Quem precisa manter a calma? Quem vai praticar a ação de manter a calma? De novo, eu não determinei. Reclamar não adianta. Ora, quem reclama? Alguém. E eu estou dizendo para alguém que reclamar não adianta. Ouvir chamar da rua. Quem chama? Não sei. Alguém está chamando. Nas três situações, eu não consigo determinar o sujeito, mas eu sei que ele existe. Diferente é o caso a que eu queria chegar da oração sem sujeito. Aqui
nós temos um alto índice de erros de vocês. Aqui temos problemas. Primeiro, menos problemas. Chove, amanhece, é noite, parece primavera. Nessas situações, não há sujeito. A língua portuguesa considera que fenômenos meteorológicos ou condições do tempo são situações em que eu apresento algo que acontece. Eu apresento o fenômeno, eu apresento uma ação que não é praticada por ninguém. Não há sujeito. Não há ninguém que está chovendo. Não há ninguém que está amanhecendo. Ninguém está praticando essas ações. Eu estou apenas descrevendo um fenômeno natural. Então, nessas situações, não há sujeito. Mas também não há sujeito quando eu indico a duração do tempo. Cuidado, aqui eu chego num ponto crítico. O correto é dizer há 10 anos ou faz 10 anos que não a vê. Quando eu indico a duração do tempo, ninguém está durando o tempo. Então, ninguém está fazendo 10 anos, ninguém está havendo 10 anos. Nesse sentido, eu não posso dizer houveram 10 anos que não havia. Houve 10 anos, ou há 10 anos que não havia. Ou ainda, faz 10 anos que não havia. O que é o comum? Vocês dizerem ou escreverem, fazem 10 anos que não havia. Veja, trata-se de uma oração sem sujeito. Se a oração é sem sujeito, nesses casos, o verbo fica no singular. Eu não flexiono, porque não é o número de anos que está comandando o verbo. Portanto, nesse caso, faz 10 anos que não havia. Outro exemplo de muitos erros. O verbo haver no sentido de existir. Aqui nós temos um problema grave. Então, o certo, há pessoas de bem, houve problemas. Tá bom, poucos diriam hão pessoas de bem. Estaria errado. Não há sujeito. Eu estou dizendo que existem pessoas de bem. Cuidado. Se eu trocar haver por existir, eu vou dizer existem pessoas de bem. Se eu trocar houve problemas por existir, o certo é existiram problemas. O verbo existir não é impessoal. As pessoas existiram, os problemas existiram. Mas quando eu simplesmente afirmo que há ou houve, eu estou eliminando o sujeito da oração. Nesses casos, portanto, por não haver sujeito, eu mantenho o verbo haver e o verbo fazer no singular. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu trouxe hoje para vocês? Primeiro, falei da D1, que eu vou... Obrigado aí, Rafael, pelo feedback. Falei para vocês da D1, que eu vou especificar daqui a pouco. E no nosso próximo encontro eu tenho mais detalhes da D1, que acontece na outra quarta-feira. Primeira coisa. Segunda coisa, falei rapidamente da A1, posto que eu já falei da A1 em outras circunstâncias. Daí, eu entrei na nossa matéria e falei com vocês do finalzinho do tema da palavra, a significação da palavra. Então, conversei com vocês. Retomei a ideia de significado denotativo e conotativo, mas especificamente falei da polissemia e falei também dos sinônimos. Entrei nas palavras dentro da estrutura que é a oração. A oração é uma estrutura que tem pelo menos um verbo. Há um verbo na oração. Esse verbo significa que
alguém faz alguma coisa, alguém recebe uma qualidade. E aí eu refleti com vocês sobre esse alguém, sobre o sujeito. Há orações em que o sujeito é simples e há orações em que o sujeito é composto. Olha o que eu falei. Há orações. Esse foi nosso último tema. Eu não flexionei o verbo haver. Então, há orações sem sujeito, há orações, há orações com um núcleo do sujeito, há orações com dois ou mais núcleos do sujeito. Há orações em que o sujeito aparece normalmente, há orações com sujeito oculto, com sujeito indeterminado. E, sobretudo, há uma exceção. Orações sem sujeito. Quando houver uma oração sem sujeito, e aí é o que mais me interessa para você não cometer o erro, em que apareça o verbo fazer e o verbo haver, normalmente, fazer e haver indicando duração de tempo, e o verbo haver indicando existência, esses verbos devem ser mantidos no singular. Há tantos anos, há tantos meses, então há tantos dias, estamos em regime de recolhimento. Ora, eu não vou falar que hão tantos dias, nem houveram tantos dias, nem fazem tantos dias. Eu vou dizer há tantos dias ou faz tantos dias. Alguma dúvida, pessoal? Flabis, você pergunta se o trabalho pode ser feito no Word. A Isabela estava respondendo para mim, que eu perguntei se tinha dúvida, né, Isabela? O trabalho, porque o trabalho pode ser feito no Word. É só você anexar o Word para mim. É só você colocar o Word na resposta lá da questão. E vai estar tudo certo. O próprio Google vai converter o teu Word para o editor de texto dele, tá? Então pode sim. Bom, gente, nesse sentido, eu vou suspender por aqui a aula. Vocês ainda têm material lá para acompanhar até o fim. Espero que vejam o vídeo que eu já postei para vocês, que façam o teste e, sobretudo, que façam também o A1 para aqueles que não entregaram ainda. Eu agradeço muito a presença de todos e volto na semana que vem. Durante a semana, eu tendo a postar mais material para vocês. Acho que não daria tempo para eu comentar os índices de erro das questões. Eu reservo isso para um outro momento, ou eu posto para vocês. Mas o importante é que do questionário 2, pelo menos, eu já fiz os comentários, tá? Então, eu imaginei que eu fosse conseguir falar e mostrar para vocês as questões que vocês mais erraram. Eu faço isso depois. Mas o que me interessa é que, pelo menos, eu já fiz os comentários, as questões do questionário 2, que é uma atividade facultativa, tá? Boa noite a todos, muito obrigado aí pela paciência, obrigado, boa noite, Isabela, até mais, boa noite, Lucas, até a próxima semana. Eu vou, enquanto eu falo aqui, gente, eu estou interrompendo a gravação,